Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente, assistindo o primeiro programa do Conexão APT. É uma honra estar com vocês aqui. Meu nome é Eduardo Silveira. O Conexão APT é um programa de atualidades da Associação dos Profissionais do Turismo. A ideia desse programa surgiu para que a gente pudesse trazer à luz, né, do esclarecimento mesmo e do debate alguns assuntos importantes para os profissionais do turismo e para os turistas também, os nossos queridos viajantes que têm essa oportunidade aí de conhecer e desbravar o mundo. Então, hoje, nosso primeiro programa de estreia, eu estou muito honrado de poder contar com a presença de todo mundo aqui, e a gente já está ao vivo no nosso canal, então vamos esperar o pessoal chegar aí mais uns minutinhos, tá bom? Acompanhem com a gente, que daqui a pouco eu volto, tá? Muito obrigado. Voltamos. Muito obrigado, pessoal. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a medicina do viajante. E para isso nós convidamos uma especialista, né? Aliás, uma querida, uma pessoa realmente que faz grande diferença no trabalho, né, na medicina humanizada. Então, assim, eu tenho a honra e o prazer, né, e a alegria de receber aqui hoje, nessa tarde, com vocês, a doutora Elizabeth Dotti Consolo. Seja muito bem-vinda, doutora Elizabeth. Muito obrigado. Olá, Dudu. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando sobre saúde, conversando sobre esse tema que é muito importante, e principalmente turismo, né? Turismo é vida, viajar é tudo de bom, é você sair do seu lugar comum, do seu espaço, conhecer outros lugares, passar uns apertos. Você passa uns apertos, depois a gente se diverte tanto com os apertos que a gente se diverte mais com apertos do que com a viagem. Então, são tem história para contar, né, doutora? Então, é muito legal. Eu acho que, assim, essa coisa da gente sair do nosso comum para um lugar diferente, um lugar que tem história, um lugar que tem praia, sei lá, qualquer coisa diferente do nosso dia a dia faz muito bem para a alma. Então, eu não sei porque eu sou apaixonada por viagem, eu adoro sair, adoro passear. Então, assim, viajar é tudo de bom nessa vida para mim. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É isso aí. Muito obrigado, doutora. Eu que estou muito feliz aqui com a sua presença. Aliás, eu vou falar um pouco da nossa convidada, né? A doutora Elizabeth Dotti Consolo, ou melhor dizendo, doutora Elizabeth Consolo, como ela é conhecida, né? Ela foi formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, é uma santista nata, né? Conosco, de coração. Ela fez residência médica em infectologia no Hospital de Heliópolis, em São Paulo, é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, atua nas cidades de São Paulo, Santos, Bertioga e Guarujá, é servidora pública em Bertioga, é servidora pública em Santos, médica infectologista, é responsável técnica pelo CRAIDS de Santos e também pelo Secasa de Santos. Além disso, ela faz parte do corpo clínico do Ambulatório de Clínica Médica e Infectologia da Santa Saúde, da Angio Corpore e da Consaúde. Ou seja, mais que trabalho, é uma vida ligada à saúde, né, doutora? É sim. Médico tem essa coisa, se a gente se dedica, se a gente realmente mergulha na profissão, a gente se esparrama, é assim mesmo, você não vai ver um médico num lugar só. É para todo lado, é com todo mundo, todas as classes, todas as categorias.
A saúde é uma coisa muito legal, porque nesse aspecto ela integra. Então, você pode ter, desde do mais tadinho até o mais influente, está todo mundo igual, está todo mundo no mesmo patamar, está todo mundo precisando de saúde, e isso é muito bom. Ela iguala as pessoas. E o fato da senhora trabalhar com a saúde pública, na verdade, a senhora está muito, e é técnica também, a senhora está muito envolvido, né, com as políticas públicas, né, vocês são participantes daquilo que os governos fazem, né, tanto municipal quanto estadual. Fala um pouquinho desse trabalho de bastidores, como é que é esse planejamento da saúde pública, doutora? Bom, veja, a gente tem que estar toda hora se atualizando, se reinventando, porque a gente tem um sistema de saúde muito bom, o nosso SUS é muito bom. É que, infelizmente, por conta de muitas questões políticas, corrupção, uma série de coisas, ele foi colocado numa situação em que ele está, vamos supor, ele não está na UTI, mas ele está na enfermaria. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem muita coisa boa acontecendo na rede pública, não é uma questão de defender A ou B, não é nada político isso. Então, a gente tem um sistema bom, feito para funcionar. E a gente tem, ao mesmo tempo, uma população muito grande, que a população aumenta a cada dia, de uma forma, assim, violenta. Então, a gente espera que, com o tempo, com as coisas que estão sendo feitas, a gente consiga, lógico, nesse momento de pandemia, faz um parênteses, tá, gente? Mas, com o tempo, a gente começar a regularizar uma série de coisas, colocar as coisas no lugar e o SUS voltar a funcionar como deveria ser, porque é um sistema muito bom. Não estou aqui fazendo a defesa do SUS, não sou paga para isso, não é nada disso, gente, não entendo errado. Mas a gente que está dentro do SUS, a gente vê, por exemplo, eu já morei em outros lugares, já morei em Londres, muitos anos, e é um sistema parecido com o nosso, mas em outros países não tem o que a gente tem aqui. Por exemplo, nas políticas de HIV, a gente fornece toda a medicação, faz os exames, o tratamento é todo gratuito, que nos outros lugares não é assim. Então, a gente tem que valorizar o que é bom, a gente tem que mudar o que está ruim, tem que meter o pau mesmo, tem que reivindicar, tem que pedir, tem que ir atrás, tem que fazer abaixo-assinado, procurar o vereador que você votou, procurar o prefeito, o deputado estadual, porque é para isso que eles estão aí, para trabalhar, porque a gente votou neles para que eles trabalhassem. Saúde é prioridade e a gente também tem que valorizar as coisas boas que estão acontecendo e que existem no nosso país. Então, a gente tem essas duas vertentes, que o cidadão que paga imposto e que não paga imposto também tem que reclamar, tem que reivindicar. Não adianta você chegar e dizer, olha, eu não vou pedir, não vou falar, vão me marcar, nada disso. O voto, ele existe para quê? Para que a gente ponha alguém lá que vai ouvir a gente, parece até campanha, né? Mas que vai ouvir a gente. Então, o que acontece? Esse cara que a gente pôs lá, ele tem que nos ouvir, ele tem que fazer a coisa andar, principalmente na área da saúde e da educação, que são fundamentais para o nosso país. E acreditem, a gente tem um sistema muito bom de saúde. Se o nosso sistema público funcionar do jeito que ele foi escrito, do jeito que ele foi idealizado, quebra os planos de saúde. Ninguém vai precisar de plano de saúde, gente. É sério. Doutora, realmente eu puxei um pouco esse assunto que foge do início da nossa conversa, né, do tema hoje do programa, mas realmente para ressaltar a importância, né, e destacar a importância de todos os meios de saúde, do SUS, de como é o processo. Hoje o nosso tema aqui é medicina do viajante, que não deixa de ser uma medicina preventiva, que também passa, na verdade, por essas políticas de saúde pública, né, com as coberturas vacinais. Então, hoje, ele é um assunto muito interessante. Quando a gente fala da medicina do viajante, o fato importante e relevante da gente destacar e falar do SUS é mostrar que lá fora não é assim, ao contrário. Quando você viaja, e todo mundo sabe disso, aqui os meus amigos, agentes de viagem, os meus colegas de profissão, que você tem que adquirir um seguro de saúde de viagem internacional, você tem que comprar, você tem que ter pagar por uma assistência particular, porque é particular no mundo inteiro, né? Então, hoje, a gente precisa realmente, né? Acho que todos esses assuntos estão interligados. Obviamente, o tema hoje, medicina do viajante, não é para a gente falar dos protocolos, porque todo mundo já está cansado de saber que realmente precisa seguir os protocolos, que há uma retomada gradual da atividade econômica, do turismo, da sociedade de uma forma em geral. Gente, usem máscara, álcool gel, quer dizer, todos os meios de prevenção, eles existem.
Mas o que me chamou muito a atenção, doutor, é assim, eu tenho visto muitos grupos, pessoas, até familiares, amigos, as pessoas estão enlouquecidas querendo a vacina do coronavírus, né? Tem gente, inclusive, que já me disse que vai tomar todas que tiver. Ele vai tomar a vacina russa, a vacina da China, a de Oxford, ele quer ficar imunizado, porque ele quer viajar no mundo inteiro. Então, assim, mas, por outro lado, eu vejo o contraditório, essa mesma pessoa dizendo para mim que não toma a vacina da gripe. Como é que pode isso? Né? Não é um contraditório você ver isso? Então a gente sabe que esse novo turismo, esse novo normal, né? Todo esse período que nós vivemos agora de ressignificação das coisas, de mudança, ele veio trazer novos conceitos, novos valores. E parte desses valores, eles estão ligados hoje à nossa saúde, à medicina. Não só em casa, para se proteger, mas preventiva mesmo, na viagem, né? O corona se espalhou no mundo, a gente sabe, pelas pessoas. As pessoas se tornaram transmissores dessas doenças, né? E isso acaba sendo cíclico na história da humanidade. Aconteceu muitas vezes, né? Alguns povos foram dizimados por conta disso. Então eu queria que a senhora, por exemplo, assim, já de cara, falasse um pouquinho sobre isso. Veja, Dudu, o que acontece é o seguinte, sabe? É interessante essa coisa da vacina, porque está todo mundo tão preocupado com a vacina e tem grupos tão radicais contra a vacina, contra outras vacinas, que são tão importantes quanto a vacina da gripe, da febre amarela. Então, o que acontece? Ontem, foi a primeira vez que os russos apresentaram os primeiros trabalhos, mostrando como é que eles foram, como é que foi feita a vacina, em quem que eles estão aplicando, os resultados. Só que, assim, tudo isso a gente vê com bastante cautela. Tem que tomar cuidado, sim. A gente primeiro tem que ver quem é o cara que está estudando isso. Tradicionalmente, a gente tem Oxford fazendo isso, a gente tem o Butantan fazendo isso, o pessoal fala, não vou tomar a vacina da China. A vacina não é da China, a vacina é do Butantan. E os chineses estão bancando e estão numa parceria. Então, assim, o Butantan, gente, é uma das coisas mais sérias que a gente tem no nosso país, sabe? É um instituto sério. Os chineses não são bobos. Com todo respeito, eles não são bobos. Então, o que eles fizeram? Eles querem desenvolver uma vacina, eles querem pagar esse estudo e eles querem vender, porque o cara que fabrica a vacina, ele tem dois objetivos. Um muito nobre, de ajudar as pessoas, e outro, ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Eles procuraram um instituto muito sério. A pessoa falou, a vacina do Dória, a vacina não sei o quê. Esquece isso. Nós estamos falando de saúde. Então, se o Butantan fabricar essa vacina for aprovada pela ANS Anvisa, beleza, usem, podem usar, não vai haver perigo nenhum nisso, não vai ter vírus enfiado na vacina, aquelas coisas tudo doidas. Só que a questão da vacina é isso que você falou no começo, tem cara que não dá uma vacina da gripe, H1N1 mata, a gente está vendo todos os dias os números de Covid, mas os números de H1N1 continuam matando, os de dengue continuam matando, de febre amarela, a coisa continua em paralelo. É que hoje a gente fala de uma doença a mais, mas tudo continua acontecendo. Então, precisa tomar vacina? Lógico que precisa. Precisa tomar vacina da gripe? Lógico que precisa. A gripe mata o idoso, o H1 mata. O H1 adora crianças. Olha que coisa triste, que barbaridade. Então, tem que tomar, e tem que tomar as outras também. Então, lógico, para poder viajar, a gente vai ter que tomar essas vacinas, lógico que sim. Porque uma coisa é o que a gente está vivendo no nosso país. Outra coisa é que os países estão passando para nós. Então, por exemplo, eu tenho amigos em lugares do mundo que eu não vou citar, dizendo que a coisa lá está descambada. E você entra na televisão e você olha, aqui está controlado, aqui está bom. Aí você pensa, pera, mas como é que pode? Se o cara acabou de me falar... Beth, a coisa aqui está descambando de novo, a coisa aqui está indo ruim outra vez. Está dando ruim, eu não consigo nem ir para aí. E a televisão fala que está tudo bem? Não. Então, é assim, todo mundo, veja, a Europa está na fase de turismo, de férias, de verão, que quem já morou lá, quem visita a Europa, sabe que julho, agosto, setembro são meses muito bons de viagem por causa do verão. E, aliás, são muito mais caros também, né? São muito mais caros, né? Aí, o que acontece? Que imagem eles vendem para o mundo? Porque eles também não são santos, né? Que a coisa está indo bem. De repente, não está indo tão bem. Por exemplo, o cara que vai para a França hoje, ele tem que ficar 14 dias de quarentena. Tu tem 14 dias para ficar trancado num hotel?
mesmo que seja em Paris, que lindo, né? Você vai ficar olhando, né, Paris pela janela? Não. Dormindo em Então, euro, né? Que a gente fala, né? Dormindo em euro, né? isso, coisa mais rica do mundo, que lindeza, eu vou ficar eu lá olhando, né, pela janela. Eu fico olhando pela internet, é mais barato, né? Então Sim. tem que tomar muito cuidado com essa coisa, porque assim, independente de ser brasileiro, de ser francês, de ser chinês, é todo mundo ser humano. E como todo bom ser humano, temos um lado bom e um lado não tão bom. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado, estudado, para que a gente não seja pego de calça curta, entendeu? Tenha que voltar do aeroporto, porque eles estão com essa mania, que o brasileiro não pode entrar, que eles querem fazer o turismo entre eles. Tá, mas eles podem? E está tudo certo lá? E é isso mesmo? Aí a gente não pode ir para lá. Então, beleza, vamos conhecer o nosso país. Tá bom, não há problema também. Mas Sim, aí é é que isso. tá. As informações, elas são todas muito, como é que fala? Particulares de cada um que passa a informação, certo? Então, a gente Certo. tem que ver fontes sérias, gente séria, para que ninguém seja penalizado. Porque viajar é uma coisa maravilhosa e é cara. Então, o que a gente faz? A gente tem que guardar esse dinheiro que está guardado para a gente viajar, tem que ser empregado da melhor forma, porque a gente viaja para quê? Tirando o povo que viaja a trabalho, a gente viaja para lazer, para se divertir, para confraternizar, para conhecer gente. Então, assim, a gente está numa zona muito nebulosa, muito humana demais e muito pouco técnica. Então, o que acontece? Aí eu estava vendo lá o selo do turismo responsável. Então, o cara entra lá, faz os critérios, ele ganha o selo do turismo responsável. Dá para confiar? Quem é a organização que está fazendo isso? Então, tudo hoje é o pé atrás. E a nossa defesa qual é? A vacina, É a vacina. infelizmente. É critério, né? Nós vamos ter que ter critério, que eu tenho dito muito isso, né? Nós estamos aqui conversando com os profissionais do turismo, os nossos amigos agentes de viagem, guias de turismo, né? E a gente tem debatido muita coisa internamente, doutor, assim, sobre esse tema mesmo, né? Não só a vacina, o antes e o depois da vacina, mas também qual é a consequência disso para o mundo, né? A senhora já ouviu dizer, ou a Sociedade Brasileira de Infectologia, ou as academias internacionais, né, da sua área, a senhora já ouviu algum comentário, algum estudo, onde eles falam, por exemplo, da criação, talvez até se sugere isso, de um passaporte sanitário, de que haja a partir de agora um controle realmente se as pessoas estão tomando mais vacina? Como é que a senhora pode posicionar? Eu sei que, de repente, é só uma prospecção que a gente está falando, né? Uma futurologia, mas é uma tendência também, a gente já nota isso acontecendo. Como é que a senhora pode dar uma dica para a gente hoje de como se comportar diante disso? Você vê, olha que coisa interessante. Esse é o ideal. É o ideal. Você teria que apresentar uma série de vacinas para ver se você fosse entrar nos lugares. Mas você vê que você tem gente de alta patente dizendo que não posso amarrar ninguém para vacinar. Então, a gente tem essa coisa dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles são bastante interessantes para quem interessa, né? Então, o que acontece? Não, o cara tem o direito de não vacinar. Teoricamente, ele não teria que ter esse direito, entendeu? Porque ele não vacinando, ele pode ser um cara que passa para outras pessoas. Mas eu vi na internet que a vacina pode causar não sei o quê. Para tudo. Você tem que procurar um profissional sério, uma pessoa séria. Então, um passaporte de saúde seria um excelente. Só que aí vai ter que entrar numa questão, principalmente com a OMS, para ver como disponibilizaria. E outra coisa, isso poderia também ser usado por alguns países para bloquear a entrada das pessoas. Então, você vê que uma coisa muito boa podia ser muito usada de má fé. Por exemplo, uma época, não sei agora como está, mas na Rússia, uma época, tinha que apresentar um exame de HIV dizendo que você não tinha HIV. Quer dizer, você pode entrar sendo portador, mas você tem que dizer que você é portador. Para que isso? Entende? Então, você tem diferentes cabeças pensando no assunto, sendo que, assim, todo mundo quer o turismo. Todo mundo quer esse filão, porque o turismo, na realidade, é quem faz a maior parte da folha de todos os países que recebem os turistas, tá certo? Pode olhar lá. Todo mundo quer o turista, todo mundo quer quem gasta.
E aí o que acontece? Cada um vai criar a sua regra. Aí tem gente que acredita na OMS, tem gente que acha que a OMS não é nada disso. Então, para chegar nesse consenso, olha, difícil, hein? Difícil. Lógico que seria o ideal uma vacina para o Covid, uma vacina para a gripe, a febre amarela para começar. Mas a gente vai esbarrar de novo nos humanos, né? A parte técnica não existe ainda. Sim, sem dúvida. A febre amarela, na verdade, ela já é exigida para alguns países, né? Então, se eu vou para o Caribe, eu tenho que apresentar um certificado internacional que é emitido pela vigilância sanitária. Então, eu vou no posto de saúde, eu tomo a vacina, com o comprovante, eu vou até lá, né, a vigilância sanitária, eles emitem um certificado internacional. Exato. Então, alguns países do Caribe, alguns países da África, Egito. Então, hoje a gente já... O Peru, então, assim, hoje já existe, e dentro do Brasil também, né? Se eu quero ir para Manaus, por exemplo, é recomendado, não é obrigatório, mas é recomendado. É uma questão de proteção da minha própria saúde. E hoje, o viajante, né, o turista, na verdade, ele vai ter que pensar muito também nisso. Aliás, ele já está refletindo sobre isso, né? A segurança, essa coisa de biossegurança, todos esses temas, né? Eles se tornaram também relevantes hoje na escolha de um destino, na escolha de um fornecedor. Bom, eu vou para aquela cidade, que aquela cidade está mais segura, eu vou para aquela cidade porque tem menos casos e a coisa foi mais controlada, ou eu vou para aquele destino porque eu sei que lá tem um hospital, né, que vai servir para mim, vai me atender no caso de urgência, e nisso também entra essa questão da documentação de viagem mesmo, né, das vacinas e daquilo que a gente tem que saber como um papel de cidadão. Eu acho que tomar a vacina hoje, independente de você acreditar ou não, enfim, de valores, eu acho que é o valor humano de ser cidadão, de ter empatia, né, e se colocar no lugar do outro, para você proteger o outro e se proteger também, né? Então é dessa maneira hoje que a gente acredita que vai caminhar. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui. Vamos lá. Os adultos, né? A gente fala muito sobre a vacinação, a cobertura vacinal, ela é muito usada para as crianças, né? Para a primeira idade, a primeira infância, mas existe também a cobertura vacinal para os adultos. A senhora pode falar um pouquinho, explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Lógico, eu vejo que é importantíssimo a gente ter. A gente tem que ter. Todo mundo foi vacinado quando era criança, tá certo? A grande maioria das pessoas. Então, a gente tem que ver se essas pessoas tomaram vacina para hepatite B, se estão tomando para gripe, se tem a hepatite A. Porque o que acontece? Quando a gente viaja, a gente tem contato com uma gama de micro-organismos diferentes da nossa flora. Então, por exemplo, a hepatite A, que está muito no alimento mal lavado, mal preparado. Todo mundo adora comer uma porcaria em outra cidade, é muito legal. Só que tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que pensar na hepatite A, tem que pensar na hepatite B, que é via sexual. Sei lá, você vai conhecer alguém, vai, sei lá, ter relação sem camisinha. Tem que pensar na hepatite B. Você tem que pensar na febre amarela. Então, todas essas vacinas são muito importantes. Você tem que estar com o seu calendário vacinal em dia. Aí, o tétano. Você vai e sofre um acidente, você corta a perna. Então, tudo isso, coisas que podem acontecer e podem ser... pode ser feita a prevenção para que você não tenha um evento ruim na sua viagem. A gente estava falando no começo. O nosso SUS, você caiu duro, a gente recolhe, atende e não tem estresse. Isso é aqui, em qualquer lugar do nosso país. Mas os outros países não. Então, você tendo um evento complicado desses, você vai ter que pagar e vai arrebentar a sua viagem, entendeu? Então, lógico que a gente tem vacina para tudo. Tem vacina para o herpes zoster, tem vacina para catapora, tem uma série de coisas que podem, que você vai fazer antes, para você não ter, você reduzir os riscos na sua viagem, né? Mas tem muita coisa legal que a gente pode fazer para prevenir. É isso que eu queria, na verdade, deixar realmente de legado aqui, de ensinamento para as pessoas, que cada um reflita dentro da sua possibilidade, né, e daquilo que é a prevenção, né, acho que acima de tudo, quando a gente fala a medicina do viajante, a gente está falando de uma medicina preventiva, né, doutora? Exatamente, a medicina do viajante, ela é preventiva, ela vai evitar
que ou você leve alguma coisa para fora, porque às vezes você é um portador de alguma coisa que nessa região que você vai não tem poucos casos, e vai evitar que você pegue alguma coisa, e às vezes você nem é o cara que vai ficar doente, mas você vai ser o portador. Então, tem uma série de coisas que envolve esse trânsito. Você vê que eles já são super rigorosos com você trazer semente, trazer planta. Você imagina o ser humano, entendeu? Então, a gente tem que ter mais cuidado. Mas tudo isso mostra o quê? Que a gente tem que ter mais cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde, a gente tem que ter mais respeito pelo ser humano. Tudo isso veio mostrar que somos todos vulneráveis, e está todo mundo aberto a receber qualquer coisa, de bom e de ruim. Então, a viagem, ela tem que ser a coisa mais sagrada do mundo, meu Deus, não pode acontecer nada de ruim na viagem, porque a viagem é o máximo, é a hora que você vai sair de você vai deixar de ser você vai ser um personagem numa história, pelo amor de Deus. Então, o que tem que fazer? Pô, tem que cuidar antes, vai blindado, vai com tudo certo, aí não tem perigo. Se prepara antes, né, doutor? E o que a gente tem falado muito, na verdade, procura um profissional de turismo. Eu tenho dito isso hoje para as pessoas, né? Um profissional do turismo, um agente de viagem, hoje, ele é de confiança da família, da pessoa. Ele tem que ser como um médico, como um dentista, onde você vai lá e vai consultar esse profissional. Porque muitas vezes você cai numa tentação, às vezes, de uma oferta da internet, né, numa compra de impulso, e aí você fala, meu Deus, e agora, o que eu faço? Agora não tem o que fazer. Muitas vezes você perdeu o dinheiro, ou muitas vezes você vai ter um prejuízo, muitas vezes você vai ter um gasto maior, dobrado, por conta daquilo que você acabou fazendo. Então, assim, faz uma consulta, procura um profissional do turismo, diz para onde você quer viajar. Acho que um outro detalhe que a pandemia trouxe também, né, doutora, foi que as pessoas deram mais importância aos sonhos, né? Hoje acho que está todo mundo com aquela vontade mesmo, aquela necessidade de falar, poxa, eu vou realizar meu sonho, então eu quero conhecer o Egito antigo, eu quero ir para a Terra Santa, né? Eu quero fazer uma peregrinação em Jerusalém, eu quero conhecer o Caribe, eu quero conhecer o Brasil, né? Esse é o nosso momento hoje, a gente está acreditando muito nisso, o turismo todo, ele está imbuído, ele está se fortalecendo dentro do Brasil. A gente sabe que as viagens iniciais, elas são umas viagens de carro, onde a pessoa vem com o seu carro, viagens com segurança, mas a viagem hoje é uma necessidade até de saúde mental das pessoas, né, doutora? Como a senhora colocou. Isso, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Mas você sabe, Dudu, essa coisa do agente de viagem, você falou muito certo. O cara, ele tem que conhecer a nossa família, tem que saber do que a gente gosta, a gente tem que poder acessar, chegar perto dele, porque olha o que aconteceu uma vez com a gente no Egito, a gente chegou, botou as malas no hotel tal, e saiu. E aí, que bonito, qual é o nome do hotel? Fui ali na esquina, qual é o nome do hotel? Aí, um pensou, outro pensou e tal, aí nós olhamos as placas todas em árabe. Eita, eu acho que é na rua tal. Cadê a rua? Uau, estava escrito tudo em árabe. Aí você fala, agora nós vamos sentar e vamos ficar aqui que nem mendigo até o final da viagem, porque a gente não sabe nada. Aí o que aconteceu? Ligamos. Você lembra? Pô, Beth, lógico, hotel tal, rua tal, não sei o quê, pronto, entendeu? Então, para você ver que, assim, uma coisa assim... Sim. A família teve um surto psicótico, porque ninguém prestou atenção em nada e saiu, né? Tipo, E aí é o que você falou. O cara que está com você na viagem, ele não foi na viagem com você, mas ele tem uma responsabilidade contigo, é o que você falou. Então, a gente precisa, sim, está acontecendo isso, estamos vendo aquilo. Então, assim, isso é muito importante, essa relação é o que você falou. É uma relação que nem de médico, que nem de professor, é uma relação séria, muito séria. E as pessoas têm que dar esse valor, sim. Não é porque eu estou falando com você, não. Mas é isso, sim. Esse exemplo que vocês estão vendo é o meu exemplo. E é aquilo, a saúde mental faz muita diferença. Faz muita diferença. Você sair do seu dia, porque está todo mundo vivendo uma conturbação louca, que a gente já vivia antes da pandemia também, está todo mundo vivendo assim. E a gente viaja, a gente sai. É o que eu estava falando para vocês, a gente vira um personagem numa história.
A gente nem é a gente direito, a gente está vivendo uma outra história, uma outra coisa. Faz bem para a alma, faz bem para a saúde mental. Então, é assim, não dá para você ir para a Europa? Tá, vai para o Guarujá, não importa, não importa. Mas mude o seu lugar comum por alguns dias. Isso faz muito bem, isso faz muito bem. Isso é para todos. Todo mundo, eu falo para meus pacientes, ó, vai juntando R$ 100 todo mês e põe num potinho, no final de um ano você paga uma viagem de navio, pronto, olha que lindo, tá vendo que legal? Vai É juntando. verdade. Porque é uma questão de programar. Não, É planejamento. eu nunca vou poder. Vai poder. Você vai fazer isso. Põe todo mês R$ 100 no seu potinho. Um fim de semana você não come a pizza e põe no potinho. No final de um ano e meio, você está com uma viagem paga, entendeu? Isso vai ser tão importante quanto esse sábado que você deixou de comer a pizza? Não, vai ser mais importante. Porque é uma coisa muito legal viajar de navio. Você acha que você é o rei, não é? É a coisa mais gostosa do Sem mundo. dúvida, sem dúvida. Eu sou suspeito para falar, né? Mas sem dúvida, doutora, nossa, o seu depoimento é gratificante para nós, né, que estamos fazemos um trabalho de bastidores, né? O agente de viagem, ele é um bastidor ali, ele está controlando, acompanhando o seu caminhar, será que chegou o transfer, como é que está o passeio, vamos ver o fuso horário, é isso mesmo. Exato. E muitas vezes, né, você tem uma viagem maravilhosa e, sem querer, o turista acaba esquecendo daquele que foi o responsável por organizar tudo isso, né? Às vezes ele lembra só na hora do problema. Então a gente tem ressaltado muito isso também. Aliás, a gente viu, né, em todo esse período de pandemia, quando de um dia para o outro o mundo fechou, as fronteiras fecharam, o quanto os profissionais do turismo, as agências trabalharam em prol dos seus clientes, remarcando bilhetes, trazendo passageiros, repatriando os passageiros que estavam longe, olha, ligando e falando, arruma a mala e vai para o aeroporto que eu já marquei seu voo, é agora, é hoje, tem que vir porque senão você não consegue mais. Então, a gente sabe também o número de casos de pessoas que ficaram sem esse auxílio, né, e depois demandaram e tiveram essa ajuda. Então, a gente sabe que é um processo novo, né, na sociedade como um todo. Aliás, a sociedade, ela vem se reencontrando naquilo que é o seu papel cívico de ser participante, né? Como nós falamos lá no começo, vamos cobrar os nossos políticos, vamos cobrar o SUS, vamos cobrar o bom andamento das coisas, vamos ser participativos, né? E você também programar uma viagem é ser participativo nesse sentido. Olha, marca um dia, faz um bate-papo com o seu agente de viagem, com a agência que você confia, diz qual é o teu sonho, começa a planejar, tenho certeza que o profissional vai te ajudar a fazer um planejamento financeiro, vai te dizer o melhor momento, os melhores caminhos, né? E eu tenho dito para os meus amigos, colegas de profissão, que assim, nós acabamos ganhando até mais uma função agora, que é também cuidar dessa parte de segurança e saúde, né? Mais do que nunca, nós tivemos que nos especializar, né, na biossegurança e entender todos os protocolos, e eu vejo ainda pessoas com muitas dúvidas. Aliás, essas dúvidas agora práticas, falando do Covid, né, de um modo mais insistente, porque o nosso tema é muito abrangente, o nosso tempo também é curto, doutora, eu queria entrar nesse tema do Covid. Ainda eu vejo que existe muita dúvida, muito medo e muita insegurança por parte das pessoas. É claro que hoje, nesses 4, 5 meses, desde que começou a crise, nós já aprendemos algumas coisas, né, com o dia a dia, com os próprios médicos, com a orientação da senhora e de outros especialistas que foram para o jornal, que deram informação para a população, foram lá, levantaram bandeiras importantes e a gente continua nessa luta. Eu acho que essa informação é muito importante. Mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né, sobre a questão de aglomeração, sobre a questão de ônibus, sobre a questão da viagem de avião é segura. A gente entende, a gente sabe o lado técnico, né, então assim, a gente sabe hoje que os aviões estão preparados, existe todo um sistema de limpeza, que é o filtro EPA, para quem nunca ouviu falar, é um sistema que limpa e filtra todo o ar
do avião em 99% a cada 3 minutos. Então, assim, o ar é renovado, mas ainda a gente sabe que todo mundo que entrou no avião já passou por teste, teve que apresentar um teste negativo de que não tem o vírus, né, presente no organismo, que não está com febre, mas a gente sabe que ainda pode acontecer alguma coisa, e as pessoas ainda têm muito medo dessa convivência, né, dessa aglomeração social. Acho que chamar de aglomeração é demais também, mas acho que chamar realmente dessa unidade, ou desse convívio social, desse convívio mesmo. Então, eu queria que a senhora abordasse um pouco esse tema, porque realmente as pessoas ainda têm muita dúvida. O que acontece, Dudu, é assim, sabe? Na realidade, tudo gira em torno do respeito que as pessoas têm que ter com os outros e a preocupação com ela mesma. Então, na realidade, com todos os cuidados e a máscara, a gente reduz esse risco para quase zero. Então, o que é? É máscara e todos os cuidados estão sendo tomados. Mas o que está acontecendo? Por exemplo, outro dia um voo que vinha da Grécia para Cardiff, né, no país de Gales. O que aconteceu? A equipe de bordo não tinha força para exigir dos passageiros. E aí um com máscara, outro sem máscara, não sei o quê. O que tem que treinar hoje a equipe de bordo é para ser xiita. Põe a máscara. Se não puser a máscara, chama o piloto, faz a bagunça. Porque isso é o que conta. Use a sua máscara. Acabou. Porque o avião, ele está todo feito. É o que você falou, o sistema está todo pronto para dar certo. Mas aonde é que a coisa pega? Na hora que entra a mão humana. Então, o passageiro, às vezes, põe a máscara embaixo do nariz, põe no pescoço, porque entrou de máscara porque era exigência. E lá dentro ele faz o que ele quer. E a equipe tem que estar treinada para ser muito firme. E se o cara não quiser usar, multar o cara, suspender, enfim, o que for necessário. Avisar o pessoal de terra na hora que ele descer, exigir a multa lá na... Medidas têm que ser tomadas para a educação da população. Porque, veja, olha que coisa triste. Você monta todo um sistema de avião, de hotel, já reduzido, você já está perdendo, mas você tem que reabrir, porque você precisa voltar a funcionar. Então, você faz tudo certo. Aí, uma hora dessas, vem um fiscal e vê a bagunça e multa quem? O hotel. Multa quem? A companhia aérea. Então, o cara que fez tudo certo vai pagar, porque um imbecil covidiota, porque existe esse termo agora, né? Não sei se você conhece, os covidiotas. Não. Os ingleses inventaram os covidiotas. E aí virou covidiota no nosso país. Então, aí você pega um covidiota, cretino, que resolve. Aí eu já tive, não vou usar máscara. Eu não sei o quê, eu não vou pegar, porque essa doença, a imprensa que inventou, porque isso não sei o quê. Aí vem aquele discurso vagabundo, sem vergonha, e ele não põe a máscara. E quem é punido? É o cara do hotel, é o cara do bar. Pô, o cara do bar abriu tudo certinho, botou a distância, fez tudo bonitinho, sabe? Marcou, fez risquinho no chão, que nem pré-primário. Fez risquinho no chão, e aí o bonito vai com 10 pessoas e quer entrar e faz confusão. Aí, nessa hora, sempre nessa hora, passa um fiscal. Com todo respeito aos fiscais, tem cara muito bom e tem cara complicado, como em qualquer profissão. Sim. E aí, o que ele faz? Ele vai e olha o bar cheio, pá! Multa o cara. Pombas. Tem que multar o cara que está fazendo confusão, que está cheio de gente lá. Então, dentro do avião, tem que ter isso, sim. Isso é uma coisa que vocês deviam exigir. O cara não quer usar máscara durante o voo, na hora que ele desce, Polícia Federal notifica. Ele é um agente que pode propagar a doença. Acabou. Se fizer isso uma vez na mídia, o mundo inteiro vai ver e vai ficar todo mundo com medo. Porque é a falta de respeito. Então, você vê que a estrutura está toda pronta, toda bonita, toda bem feita. Aí vem os covidiotas e plá! Aí eles resolvem, entendeu? Vem cá, Bibi. Sem dúvida, doutora, sem dúvida. Chegou minha surpresa? Tem uma surpresa para a senhora. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus, tudo light, né? Tudo diet. Tudo light, doutora.
Ai, meu Deus, que coisa linda! Ah, você é muito Imagina, querido, é só uma Dudu! surpresa, um agradecimento nosso aqui por tanto conhecimento que a senhora está dividindo com a gente e de forma tão espontânea e importante, né? É relevante Nossa, tudo isso que a senhora está falando para a gente. Ficamos todos aqui muito felizes com a sua presença. oh, que lindo! Ah, obrigado. Oh, Dudu, muito obrigada, Dudu! Que coisa mais Imagina, chique! imagina, que isso, imagina. Foi só uma lembrança aí de todos nós aí com muito carinho. Ai, que Bom, lindo! nós vamos continuar, não parou não, entendeu? Era só um Embora! intervalo. Foi só um intervalo, só um intervalo. Bom, a senhora falou do avião, acho excelente, corroboro da sua opinião, não tenha dúvida disso. Eu acho que a gente tem que exigir mesmo. A gente sabe que isso depende muito também de medidas públicas, né? Aqui no nosso país já foi determinado que cada prefeito tem a sua autonomia sobre seu município, cada governador sobre o estado, e enfim, a gente sabe ainda que vai haver, né, haverão alguns desgastes com relação a isso, com esse convívio social, mas eu acho que é importante. A gente sabe que o turista, aquele cara que é viajante, ele é consciente. De fato, ele é consciente. Está nascendo um novo consumidor preocupado com as causas, né? No impacto daquilo que ele está gerando. Olha, esse hotel, ele protege o meio ambiente, esse hotel recicla o lixo, esse hotel apoia a comunidade local onde ele está. Então, são esses valores que nós, no turismo hoje, estamos buscando, estamos resgatando e fazemos questão de levantar essa bandeira. Mas, Dudu, você Além quer ver disso, uma coisa muito claro, gostosa, que é muito legal? Mesmo não viajando com nenhum parente, amigo gay, você procura lá o hotel gay friendly. São os melhores do mundo. Porque o tratamento é sensacional, o povo é super do bem, não é levantando bandeira, não é nada disso. Mas você repara que é muito legal. Na Europa, principalmente, o lugar gay friendly, ele é bonitinho, ele é arrumadinho, ele é cheiroso, os caras te tratam super bem. Você sendo mulher, você é extremamente bem recebida, porque eu, como eu morei muito tempo lá, eu viajava muito sozinha e eu procurava esses lugares. Então, essas coisas todas têm que ser muito valorizadas. Tem que ser valorizadas. valorizada. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ainda falando sobre as viagens, né, e sobre essa questão toda do Covid, e a gente falou de avião, e as viagens de ônibus, hein, doutora? Como é que... Bom, ainda falando do avião, vamos lá. A gente tem todo aquele processo de check-in e tal, e eu sentado na cadeira, como é que fica? Eu tenho que ser o neurótico do álcool gel, eu tenho que usar luva, eu tenho que... Não. Dá uma dica aí para a galera. Você tem que estar como se você estivesse num ambiente, por exemplo, num restaurante, no hotel, você está com a sua máscara, e se você for, sei lá, no banheiro, voltar, álcool gel, acabou, tá tudo certo, sem neurose, sem neurose. Sem neurose, porque viagem é para relaxar, né? E o principal é a máscara. E a máscara. A gente tem visto que algumas empresas de ônibus, na verdade, elas também têm mudado um pouco a configuração. Algumas criaram poltronas com espaçamento, outras até criaram uma cortina dividindo uma poltrona da outra. Fala um pouquinho também. A gente sabe que as viagens de ônibus, por exemplo, no nosso país, elas são, né, muito usadas ainda. O que a senhora pode dar de dica para quem vai viajar de ônibus? Veja, as viagens oficiais, de empresas oficiais, de gente séria, estão fazendo sim. Estão fazendo muito bonitinho, deixam um dispenser com álcool gel para qualquer eventualidade. Tem algumas empresas até que tem um cara com uma máscara, um saquinho de máscara, que eu já vi também, achei muito legal. O problema são aquelas empresas clandestinas que alugam um ônibus, que ficam ali na lateral do terminal Tietê, que vai, sei lá, para Jundiapeba do Norte, e vai todo mundo lá dentro, que eles cobram uma miséria para uma viagem de 3 dias e vai todo mundo amontoado lá dentro. Aí vai ter que aumentar a fiscalização. Aliás, recentemente houve em São Paulo uma grande apreensão, uma grande fiscalização dentro, ali perto do terminal da Barra Funda. Aliás, um ônibus clandestino entrou. O turismo clandestino, na verdade, infelizmente, ainda existe, né, e subsiste no Brasil por conta de que as pessoas procuram também
por meios mais econômicos de viagem, né? E achando e rotulando que comprar numa empresa séria, numa empresa no shopping, ou numa loja, que vai ser mais caro do que com esses, né? E a gente sabe que não é verdade isso. Você está arriscando não só a sua segurança com relação à Covid, hoje a doença, mas realmente a acidentes, a toda uma situação por trás disso, né? Hoje no turismo, por exemplo, todas as empresas sérias, elas têm guias de turismo que são cadastrados, né, no Ministério do Turismo, com Cadastur, pessoas que se prepararam para isso, que estudaram, tem os agentes de viagem. Então, há no nosso meio, no turismo, a responsabilidade civil, né? Nós temos essa corresponsabilidade com os fornecedores daquilo que a gente vende, daquilo que a gente faz. Então, é muito importante também a senhora falar um pouco sobre isso, tocar nesse assunto, né, e dizer, todo o turismo hoje está preparado. Uma coisa que eu tenho falado muito, e eu gosto de esclarecer para as pessoas, e para quem está assistindo a gente, acompanhando também, né, a biossegurança, ela sempre existiu no turismo. Quem é que não quer chegar num hotel limpo, cheiroso, aquele quarto todo arrumadão, né, decorado para você, e você ir no café da manhã, ver aquele buffet, aquelas comidas. Então, a gente sabe que por trás disso já havia um preparo, um cuidado, nutricionistas cuidando da temperatura do alimento, tirando amostras para fazer testes, né, de qualidade mesmo. Então, assim, a qualidade nos meios oficiais, vamos dizer assim, de hospedagem, ela sempre foi rigorosa e existe até hoje. Exatamente, isso é uma coisa muito séria. É que essa pandemia, algumas coisas boas aconteceram nesse sentido, por exemplo, de mostrar que, assim, vão ter que reinventar. Não, não vão ter que reinventar. Todo mundo já fazia isso. Isso não é uma coisa séria. Hoje, o que o pessoal do turismo teve que fazer é separar. Vai, um quarto sim, um quarto não, uma poltrona sim, uma poltrona não. Mas você falou muito certo, Dudu, tudo isso já existia. O turismo sério sempre existiu, sempre zelou pela saúde do viajante. Então, isso é uma coisa importante, tem que bater nessa tecla, para as pessoas verem que, assim, começou isso agora. Não, não começou isso agora. A limpeza, o cuidado, o que você falou, a temperatura, tudo isso já existe, e é feito com muito critério há muito tempo. Então, agora, o que está fazendo é uma readequação de espaços, para evitar aglomerados ou evitar muita proximidade entre as pessoas. Mas foi uma regra nova num contexto que já existia perfeito. Desde que você viaje com gente séria, com cara sério. Pô, você chega lá numa cidade que nem Salvador, você vai encontrar 25 milhões de guias. Cada um faz o que quer. Não, procura um cara sério. Procura um cara que está habilitado, que tem crachá. Porque você corre risco. Você corre um monte de risco. Você corre risco de assalto, de morte. A gente tem que falar dessas coisas. Então, assim, o barato vai sair muito caro. Vale a pena tudo isso? Não, não vale. Quer dizer, você vai gastar R$50 a mais. Nossa, economizei R$50 e perdeu o quê? Não. Pô, tem que valorizar. É a mesma coisa que você ir procurar um médico e quem vai te atender é um cara que faz medicina pela internet. Ele nunca foi numa faculdade, ele nunca frequentou uma aula, mas ele vê pela internet. Então, se você quer esse tratamento, você quer que ele te trate pelo que ele está pensando que pode ser, ou você quer um profissional? O critério é o mesmo. Você tem que procurar gente séria, que trabalha sério, que está credenciado, que estudou, que está cadastrado para fazer isso. Porque senão a sua viagem pode virar um lixo, pode virar um desastre, como a gente vê por aí. Simples claro, assim. Sem dúvida, doutora. Muito obrigado por esse apoio à causa. Isso é um apoio realmente à causa, né? Um valor que a gente tem dado isso, mostrado para a sociedade. Aproveitando que eu estou com a senhora aqui, eu queria fazer mais algumas perguntas da sua área. Com relação ainda o Covid, o que a sociedade de infectologia hoje já sabe, por exemplo, de novidades, ou ela está já em estudo de alguns avanços, até mesmo de
de critérios do dia a dia, por exemplo, com relação à Covid, né? No começo se falava, olha, você pega pelo espirro, você pega pelas gotículas do ambiente, mas ele fica no objeto, ele fica parado lá. O que tem hoje já de estudo novo que pode explicar um pouco mais para a gente dessa questão do Covid no dia a dia? Veja, o que a gente sabe hoje, que é muito importante, é o seguinte: 98% dos casos, você vai pegar gotícula de saliva, um cara espirrou no outro, espirrou na mão, passou, contato com a partícula tendo o vírus. A gente identificou nos objetos e identificou no nosso dia a dia em vários materiais diferentes. Mas o que você precisa para isso? Você precisa pôr a mão no objeto e esfregar no seu nariz ou na sua boca. Então, se você estiver usando máscara, isso não vai acontecer. Então, gente, o Covid tem que passar. A maior parte da contaminação é de um para o outro. A gente identifica nos elementos, nos materiais, mas aquilo ali só vai te pegar se você passar a mãozona sua lá e for para o seu rosto, ou para a sua boca, ou para o seu nariz. Então, o que tem que entender? É que você é o agente da coisa. Você pode ter ele no material, mas você só vai pegar se você não tomar o cuidado. Então, você vai entrar, limpa a sua mão, álcool em gel, acabou. Tá de máscara. O problema é o cara sem máscara. Esse é o maior perigo. Então, com o tempo, todas essas normas de retorno ao turismo, aos hotéis, vão ser revistas. Lógico, por exemplo, o filtro do avião, isso é uma coisa que pode ficar permanente, que é uma coisa bem legal. Mas nós vamos retomar tudo isso lá para frente, porque, na realidade, o problema é o ser humano. É o cara espirrar. O cara está falando no telefone do hotel. Ele espirra no telefone. Que saco. Então, faz o quê? Passa o álcool onde você espirrou, porque aquele quarto foi higienizado. Você está ruim. Máscara. Porque você vai ter, não tem como, você tem o vírus em todos os lugares. Só que depende do ser humano se ele vai fazer um ataque em você ou não. Então, o que você faz? Você limpa a sua mão, você põe a sua máscara, acabou o problema. Porque vai ter vírus em todos os lugares? Vai ter vírus em todos os lugares, inclusive no ar. Por exemplo, o cara que está correndo na praia, que ele resolveu fazer uma caminhada e está sem máscara. Vem 10 minutos antes, espirra no ar. Ele fica de 4 a 15 minutos no ar. Você veio e aspirou aquilo. Você aspirou porque está sem máscara. Dá para entender? Então, a coisa é muito tranquila. Hoje, o problema mais sério é o ser humano, porque vírus tem em todos os lugares. Onde você imaginar, tem vírus. E você pega por quê? Porque você se expôs. É impossível você conseguir tirar todos os vírus de um ambiente. Como é que você vai fazer isso? Quem que inventou uma coisa dessa? Mas como é que você vai se contaminar? Se você estiver com a sua mãozona sem álcool ou sem máscara. Então, a gente volta no ponto de que o fato de você identificar o vírus nos lugares não quer dizer que as pessoas vão pegar. E você não vai conseguir tirar tudo. Então, esquece. São os cuidados do ser humano, que a gente falou lá no começo. A gente vê algumas pessoas, né, ou muitas, para não dizer assim, preocupadas, né? Porque a piscina, porque isso, porque aquilo, porque a academia. É o que a senhora acabou de falar. Então, realmente, assim, depende de cada um de nós. É o uso da máscara. As pessoas gostando ou não, a máscara ainda vai ser usada por muito tempo. Ela virou um acessório nosso. Ela virou um acessório. Virou um acessório nosso, é isso mesmo. Por muito tempo vai ser usada pela falta de educação das pessoas. Se as pessoas tivessem educação, a gente não precisava de nada. Mas as pessoas não têm. Então tá, por exemplo, vai para academia. Tá, mantém a distância. Não dá para ficar todo mundo aglomerado, galinhando junto. Agora não dá mais. Agora você vai para academia, vai fazer a sua atividade e vai embora. É coisa rápida, é jogo rápido. Aquela parte da galinhação hoje não dá mais. Acabou, não tem o que fazer. Então, agora a gente tem que se adequar. Hoje vai para a academia quem quer fazer esporte, ponto. E o cara faz o esporte e vai-se embora. Acabou. Não tem essa. Aí, lógico, o dono da academia vai lá, limpa o aparelho e tchau, tá tudo certo. É um processo, é tudo técnico, é mecânico.
Você usou o aparelho, limpa, o próximo usa, limpa, o próximo. Mas aonde está o problema? No bonito do ser humano, no covidiota, que não vou pegar, não vou ter, isso vai acontecer. Vai acontecer se você for um bobo, vai. Simples assim. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mais do que nunca, né? Acho que é o começo da nossa conversa, o tema é a prevenção, né, doutora? A gente está sempre aqui falando de situações ou demonstrando situações onde o principal agente ou a principal ação ou o principal indutor é a prevenção. Né? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que usar máscara, eu tenho que usar álcool gel, ou então sabão, que também é muito eficiente, né? Água e sabão para lavar. Água e sabão. Isso mesmo. Né? Você quer ver, Dudu? A coisa mais triste do mundo é quando você pega, por exemplo, saindo só um minuto do tema, uma criança de 2, 3 anos com tuberculose. Pô, não tem ninguém com tuberculose na família, ela não pegou ninguém. Como é que ela pegou? Ela pegou porque um porco com tuberculose escarrou no chão. E criança, veja, como é que você vai controlar? Uma hora estão com a mão no chão, uma hora estão com a mão... A criança põe a mão no chão, põe a mão na boca. Quer dizer, se um cara que tem tuberculose faz isso e contamina uma criança de 2 anos, o Covid, que é uma coisa que não precisa dessa secreção toda, você imagina, então, é o desrespeito, é o cara que faz para perturbar mesmo, entendeu? Esse é o problema. Sem dúvida, ainda a gente sabe que ainda o Brasil tem muitas deficiências, né, na área sanitária, na área de medicina preventiva mesmo, com a população de um modo geral, né? Eu me lembro, né, de criança, eu sou do interior, minha família toda é de Tatuí, e aí eu me lembro, né, de criança, ouvir assim, olha, não entra de sapato em casa, menino, não deixa o sapato na porta. Quer dizer, eram hábitos, né, que sempre existiram e a gente foi perdendo isso, né? Por questões até de vaidade, da modernidade. Não, isso era coisa de gente caipira, isso é coisa de gente do interior. Não, no sapato não tem nada, você esfrega o sapato, tá limpo. Não, o sapato tá limpo, eu só andei na calçada. E a gente sabe hoje, realmente, quer dizer, o que nós tivemos que viver? Todos esses protocolos, de alguma maneira, todo mundo teve que passar a adaptar na sua casa, né? E quem adaptou isso percebeu a diferença, né? Hoje você vê famílias que acabam pegando realmente a doença, o Covid, às vezes até por essas questões, né, de desleixo naquilo que seria o básico que ela deveria ter, até lavar as mãos, por exemplo, e outras que não pegaram, porque realmente elas se protegeram com esses detalhes, com essas situações mínimas do dia a dia, né? Que nós temos que voltar, né? A gente vê muito, nós que trabalhamos com turismo, a gente vê muito o povo oriental, né? Os japoneses, os chineses, eles andam já de máscara há quantos anos, né? Isso já é uma coisa deles, em que eles, na verdade, se eles não estão bem de saúde, ele põe a máscara para não contaminar o outro. Exatamente, e eles têm essa coisa, é que a gente é brasileiro, a gente se aperta, se amassa, mas veja, eles não dão a mão, eles não ficam se abraçando todo mundo. Então, assim, é uma coisa mais fria do ponto de vista de comportamento, mas é uma coisa mais segura. Infelizmente, é uma coisa mais segura. Nós chegamos no ponto deles, né, de não poder abraçar ninguém, não poder beijar ninguém na rua, não poder... Pô, é ruim. Pra gente é ruim, porque o brasileiro é muito humano, assim, nesse sentido, né? Muito, muito quente. E a gente está vivendo, você está vendo que as regras são regras de... para combater um vírus desse porte, desse medo, água e sabão, álcool em gel e máscara. Pumbas. Que é coisa mais simples que isso... Quer dizer, entre aspas, tudo isso, educação, né? Coisa que sua mãe falava lá no prezinho. Não vai espirrar e abraçar o amiguinho, não vai pegar o copo do outro. Quer dizer, todas essas coisas que a gente ouvia quando a gente era pequenininho, né? Sim, então, assim, sim. A gente percebe, na verdade, que é tudo ligado realmente à higiene, né? Limpeza, sempre limpeza, de alguma maneira, né? Sempre há um item ligado à limpeza. Exato, exato. Higiene, e a educação básica, do prezinho, hein? Educação do prezinho, que você era pequenininho. Verdade. Estamos passando vergonha, né, na realidade.
Estamos, né? Infelizmente, né, doutora? Estão passando vergonha. Infelizmente, tudo isso veio para demonstrar alguma coisa para a gente. A gente sabe que muita gente aprendeu, está aprendendo. Acho que é um momento de mudança, né, de ressignificação. A gente sabe que outras pessoas não aprenderam, mas a gente acredita ainda na humanidade das pessoas, na empatia. O bem sempre vence o mal. Então, a gente sabe que todo mundo vai sair de alguma maneira melhor, né, passando por isso juntos, né, um apoiando o outro. Exato, a gente espera que sim, né? Porque até agora o ser humano mostrou o pior, né? Então, agora a gente espera que na retomada da vida a gente tenha crescido alguma coisa e tenha aprendido alguma coisa, sabe? Porque todas essas doenças, elas vêm, algum motivo deve ter, a gente não sabe qual, mas a gente tem que estar aprendendo, a gente tem que estar aberto ao aprendizado. E outra coisa muito importante também, para o lado da medicina, por exemplo, é importante porque o médico, ele não é Deus, né? Ele não sabe tudo. Isso é muito legal. Essas doenças, elas enquadram os profissionais, tipo assim, ó, você vai até aqui, a partir de aqui, ninguém sabe nada. Então, é muito importante estar enquadrando todo mundo, entendeu? Todas as profissões estão sendo enquadradas. Então, o policial não consegue prender o vírus, né? O político não consegue pedir o voto por vírus. Você percebe que está todo mundo, tipo assim, vixe, tem um cara aí que passou a perna na gente e a gente é obrigado a se reinventar. Isso é muito legal. É verdade. Em algum momento aqui dessa live, eu falei com a senhora sobre medo, né? As pessoas têm muito medo, ainda insegurança e muitas dúvidas. E aí eu vou fazer uma pergunta direta para a senhora. A senhora acha que é seguro já voltar a viajar? Aí é que tá. Se você fizer uma viagem programada e educada, sim. Se você mantiver a distância exigida, se você estiver de máscara, se você estiver com seu álcool em gel, lógico que sim. Tudo pode, desde que você saiba como se comportar. Você pode ir comer uma pizza? Pode, mas o lugar que você vai tem a distância entre as mesas? Você está com a sua máscara tirando só para comer? Você está com o álcool em gel, caso você fique com alguma dúvida, alguma coisa? Tudo é possível, tudo seria possível. O problema é o cara não saber se comportar. Sabendo se comportar, lógico que sim. Outra coisa importante, tendo uma equipe muito forte do lado de lá. Ó, o senhor está sem máscara, fora. O senhor está sem o álcool, fora. O senhor está se comportando mal, o senhor está espirrando em todo mundo. Aí sim. Então tem que ter um movimento humano, da parte humana, porque está tudo pronto para dar certo, não é possível. Eu estou desesperada para viajar. Então, assim, está tudo pronto para dar certo. E eu não posso viajar, porque agora eu estou sem dinheiro, mas eu não posso viajar, porque tem um imbecil que vai quebrar todas as regras que estão certas, feitas, programadas, para tudo dar certo, mas o imbecil resolve que ele quer perturbar o voo. Pô, esse povo aí que veio para o País de Gales, espero que ficar 14 dias trancado no hotel. Você quer me ver louca. Eu vou chegar num lugar que eu não conheço, que eu nunca viajei, nunca passei lá, e eu vou ficar 14 dias parada, gastando o quê? Você fica 14 dias preso, um dia você faz turismo e volta, né? Porque não dá mais tempo, ninguém tem mais tempo, né? Acabou a viagem, então assim... Acabou a viagem, ninguém tem muito tempo também, né? Você tem que dividir a viagem hoje, as suas férias, muitas vezes em 2 períodos, às vezes 3. A gente sabe que hoje as viagens são rápidas, né? A gente até brinca que são escapadas, né? Vou dar uma escapadinha ali, vou até ali, volto. Todo mundo aqui precisando trabalhar, todo mundo é profissional, né, liberal, tem os seus compromissos, né? Realmente é o que a senhora falou, é isso aí. Pois é, eu estava vendo acho que ontem o Maxud reabriu, né? Pô, a gente volta e meia, tem umas promoções, a gente vai, fica em São Paulo, passa o fim de semana, isso é muito gostoso. Só que é aquilo, pô, eles fizeram tudo certo, tá tudo em ordem, tem o selo do turismo responsável, tá tudo em ordem. Aí chega um imbecil lá e resolve fazer confusão. Você entende? Então, pode viajar? Lógico que sim, desde que sigam as regras, desde que as regras são claríssimas, muito claras e muito simples de serem seguidas, sejam seguidas. Bom, acabou, pronto, é que fácil. É isso aí, doutora. E crianças e idosos, hein? Qual é a recomendação? A mesma. Lógico que os idosos, a mesma. Só que assim, lógico, os idosos, por uma questão natural deles,
quem tiver uma doença, alguma coisa, espera um pouquinho, a não ser que seja uma urgência, porque o idoso está sujeito a um risco maior de infecção. As crianças não, as crianças estão no mesmo patamar que nós todos, está tudo certo. Então, a gente sempre tem um olhar mais atento para o idoso, mas não só no Covid, com tudo, com a gripe, com outros vírus. Então, o idoso que precisar viajar, sim, não tem urgência, tem que ir. Mas se puder aguentar um pouquinho, melhor, sim. Mas as crianças não, as crianças estão no mesmo barco que a gente, está todo mundo na mesma. A questão mesmo, na verdade, é o que eu tenho dito sempre. Cada um vai saber de si, né? Se realmente pode viajar, se é o momento de viajar, se tem alguma comorbidade, consulta o seu médico, né? Acho que pede uma orientação clínica, né, doutora? Pede uma orientação clínica. Eu vejo que as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Ah, mas como eu me comporto no restaurante, e durante os passeios, e durante o ônibus? Quer dizer, tudo que nós já falamos aqui, debatemos, acho que sabendo respeitar os limites e obedecendo as regras e os protocolos, não há como ser diferente, entendeu? Você não desfrutar de um passeio maravilhoso, de umas férias maravilhosas, de que você possa curtir realmente em família, né? Acho que isso é o mais importante. Um outro assunto também que nós temos, doutor, é assim, recentemente, alguns anos atrás, nós tivemos um princípio de uma epidemia de sarampo aqui na Baixada Santista, onde houve uma necessidade urgente, numa temporada de verão, de uma cobertura vacinal. Nós estamos vendo de novo que está surgindo novamente essa campanha do sarampo para os adultos. O que está acontecendo, na verdade, doutora? Realmente, os casos estão aumentando? A senhora pode comentar um pouquinho, contar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, você sabe, Dudu, o que aconteceu foi uma coisa muito chata. Quando a gente começou a receber, nunca jamais fazendo uma crítica, não é isso, de jeito nenhum, mas quando a gente começou a receber aquele pessoal da Venezuela, muita gente de lá estava vindo sem vacina. Então, o que acontece? A gente estava com tudo controlado aqui, estava tudo certo aqui. Aí a gente começou a receber muita gente que não tinha sido vacinado. Então, o que acontece? Todos os vírus, eles se modificam um pouco. E aí o nosso país começou a se contaminar com sarampo de novo. Então, o que acontece? Hoje, a gente está tendo, sim, está tendo recaídas de sarampo e tem que vacinar. Simples assim, porque o sarampo é uma doença chata, é uma doença que, assim, você tem lá o vermelhão e tal, mas isso não é o mais importante. O mais importante pode causar surdez, pode causar cegueira. Então, o sarampo é uma doença grave, diferente do que as pessoas acham. Então, se você tiver oportunidade, vá na policlínica, vá se vacinar, é muito importante. Porque a gente não tinha mais tantos casos e, de repente, os casos voltaram a acontecer. Quer dizer, com esse novo fluxo, a gente se expôs. Lógico, não seria diferente, a gente tem que receber essas pessoas, isso nem se questiona. Mas talvez a gente também não tivesse preparado. As fronteiras foram abertas e não houve um preparo para que, por exemplo, se tivesse vacinado todo mundo que entrou, hoje talvez a gente não tivesse com essa epidemia, entendeu? Então foi tudo uma coisa feita sem programação nenhuma. O cara passou na fronteira, toma vacina, acabou. É mais barato do que ter que fazer essas campanhas que a gente está fazendo agora às pressas, sabe? Então muita coisa aconteceu. Mas, sem questionar, está tendo campanha, vá ao posto, vá se vacinar. Sarampo é uma doença grave, é uma doença que pode judiar, em criança pode até matar, pode causar dano neurológico. Às vezes você, como adulto, não sente nada, mas você passa para uma criança na sua família, isso é muito perigoso. Então, vá ao posto. Cada vez que você vê uma campanha de vacinação, vai lá, vai se vacinar. É muito importante, para você não ser portador e você não ter a doença. Principalmente para o adulto agora, né? Porque a campanha ela é focada nos adultos, ou seja, talvez na minha geração ou numa geração anterior, a minha ali, muito próximo, né, da minha idade, que a gente já foi vacinado quando criança. E era vacinado na escola, inclusive, era obrigatório, né? E aí hoje, quando a gente vê realmente uma autoridade dizendo que não pode obrigar alguém, né, isso realmente acaba sendo muito difícil, né? Mas a gente não vai comentar sobre isso, né, doutora? Muito pesado, muito pesado. Veja, é a pessoa que hoje nos representa. Quem quiser saber em que eu votei, pode olhar no meu Face, não escondo, votei mesmo. E assim, não acho que vai acertar todas, mas saúde, ela está acima de qualquer coisa política.
Saúde é o mais importante. Não interessa se o cara é de direita, de esquerda, de cima, embaixo, no entorno, não importa. Saúde é a coisa mais séria que a gente tem na nossa vida. Você pode ter tudo. Você vê todos os dias nos hospitais, o cara num câncer terminal, cheio de dinheiro. Ah, mas e se eu for para os Estados Unidos? Não tem o que fazer lá. Ah, se eu for para a Europa, não tem o que fazer lá. Então, é assim, saúde é a coisa mais importante. Então, independente dessas declarações, dessas coisas assim, né? Essas exposições sem máscara, essas coisas muito complicadas, você passa, segue e foca na saúde. Ponto. A eleição, você decide lá na urna, na hora do voto, e aí, acabou, todo mundo briga com todo mundo. Mas na saúde não tem briga. A saúde é só uma coisa. A gente quer você bem e a gente não quer tratar você. A gente quer impedir que você adoeça. É simples assim. Lógico, tem que tratar, tratamos também. Mas o foco é impedir a sua doença. É simples assim. Além disso, na verdade, a senhora tem um trabalho muito importante que a senhora faz no CRAIDES, né? A senhora pode contar um pouquinho desse trabalho, até de prevenção e acompanhamento. Aliás, para quem não sabe, eu gostaria de contar para todo mundo aqui, Santos é referência em saúde pública já há muitos anos, grandes histórias, né, ligadas à saúde pública, elas começaram e nasceram da nossa cidade aqui de Santos. Santos é precursora, tem pessoas como a doutora Elizabeth, que está à frente desse projeto. Nós tivemos também o doutor Davi Capistrano, que tem uma história lindíssima, ligado à nossa saúde pública, né? Então, assim, esses valores da saúde pública hoje, que são muito verdadeiros na nossa cidade, assim, são muito reais, assim, próximos daquilo que acontece mesmo, do dia a dia das pessoas. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Então, lá no CRAIDES, o nosso trabalho é assim, o que acontece? A gente está falando de uma pandemia, né, que é o Covid, mas a gente tem uma pandemia que está vivendo com a gente, que é a AIDS, já há mais de 30 anos, né? Então, o que acontece? No nosso país, é o que eu estava falando lá no começo, no nosso país a gente tem tratamento, a gente tem preservativo para distribuir para a população, a gente tem todos os exames. Então, o que acontece? Hoje, da mesma forma do cara que não usa máscara, o cara que não usa camisinha está fazendo a mesma coisa. Por que hoje alguém pega AIDS? Porque não usou preservativo. Teve uma relação desprotegida. Ou o usuário de droga está usando a mesma seringa do cara do lado. Então, o que acontece? Nós estamos com o mesmo problema. O mesmo cara que não quer usar a máscara, ele também não usa o preservativo. E cada dia a gente está aumentando o número de casos. E, infelizmente, com todo o arsenal que a gente tem para segurar essa onda, os números de casos aumentam. E é muito triste, porque é uma doença, hoje é uma doença muito fácil de tratar, muito boa de tratar, de acompanhar. Você não vai ter os efeitos colaterais da medicação. Você pode ter filhos, você pode ter uma vida normal como qualquer outra, mas você carrega uma doença e vai ter que tomar sua medicação todo dia. Qual era o ideal? Que não tivesse nada. Então, puxa vida, vai transar? Usa camisinha, qual o problema? Veja, você vai dizer, não é tão legal, não sei o quê. Sim, mas não é legal ficar doente também. Então, hoje a gente tem um serviço, e inclusive a gente tem até uma coisa chamada PrEP, que é o pessoal que não quer usar camisinha, mas quer sair com tudo que anda, beleza, não tem nada moral nisso, o problema é seu, você faz o que você quiser, quer sair com todo mundo, sai com todo mundo, isso não é questão. Cada um cuida da sua vida. Mas da sua saúde a gente cuida. Então, por exemplo, tem a PrEP, que você toma um comprimido por dia e você não tem risco de pegar. Olha que coisa legal. Você não tem a doença, você toma esse comprimido e você não se contamina. Então, hoje existem muitas formas da doença não chegar em você. Então, puxa vida, está faltando você atuar nisso, né? Está faltando de novo a parte humana na história. Porque a estrutura é toda feita para você não se contaminar. E você se contaminou porque jamais nós vamos te condenar, jamais, ninguém vai perguntar nada. Mas pensa aí dentro, o que você está fazendo com a sua vida? Põe preservativo, usa PrEP, acabou. Porque a gente está aumentando o número de casos. Uma época, Santos era a capital da AIDS. Não era a capital da AIDS. Santos tinha um trabalho, eu vou defender o Davi Capistrano, que é magnífico. Santos era a capital da notificação.
da testagem. A gente ia atrás dos casos. Eu estava no meu 6º ano de faculdade, isso foi mais ou menos em 92. A gente ia atrás dos casos, a gente ia no Porto, a gente ia naquelas casas que existiam antigamente, o My Love, o Love Story. A gente ia lá, a gente era extremamente bem recebido pela população, tá? Que faça esse registro. A gente ia em porão de navio, então era um trabalho fabuloso, onde que os casos foram identificados, quando o tratamento chegou, começaram a ser tratados, então a gente não era a capital da AIDS, a gente era a capital da notificação. A gente deu um baile em todas essas cidades por aí, no mundo todo. Nós saímos na frente. Então, na época, a prefeita era a Thelma e o Davi Capistrano era o secretário de saúde. Foi um trabalho lindo e esse trabalho continuou. E Santos sempre teve um foco especial para esse nosso trabalho. Então, a gente só tem a agradecer às nossas autoridades que têm ajudado a gente da forma que dá, lógico, com muita dificuldade. Hoje, a saúde está quebrada no país inteiro. Então, com todas as dificuldades, nunca faltou remédio, nunca faltou exame, nunca faltou gente lá para aconselhar, psicólogo, fisioterapeuta, nunca faltou nada disso. Lógico, hoje, momento de pandemia, não conta, está tudo diferente. Está todo mundo trabalhando só nas emergências, tudo bem. Mas até então, não. O trabalho sempre andou com o morador de rua que tem o HIV, com o pessoal do consultório na rua, fazendo essa interface com a gente. Então, assim, eu tenho muito orgulho do nosso trabalho em Santos. Tenho muito orgulho do que a gente vive aqui em relação ao HIV. Tenho, sim. Doutora, nós é que temos orgulho da senhora, da sua presença aqui conosco. O bate-papo foi maravilhoso, mas já está encerrando aqui. Quero muito agradecer de coração e alma a sua presença, a sua dedicação no seu descanso, no seu momento de lazer. Muito obrigado mesmo por tudo. Foi uma aula para a gente, um grande aprendizado, né? Eu espero que todos os meus amigos aqui, todos os profissionais do turismo, eles possam aproveitar. Acho que realmente agora essa é uma bandeira que o turismo também está carregando, da segurança, da retomada e com consciência, acima de tudo, com responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade solidária nesse momento, de mostrar para as pessoas tudo que está sendo feito e que é possível, sim, que cada um possa viver ainda o seu sonho de viajar e realizar muitas histórias, né? Ser personagem da sua própria vida, construir as suas histórias. Doutora, muito obrigado. Vou deixar a senhora aí fazer seus agradecimentos finais e eu já deixo aqui o meu beijo e o meu agradecimento. Dudu, muito obrigada por estar aqui. A gente tem que estar conversando muito, a gente tem que estar valorizando quem trabalha direito, essa é a questão. Vocês estão aí, sabe, arrancando couro nessa fase ruim, essa fase vai passar. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Com certeza absoluta, estou à disposição de vocês. Tem minha página no Face, tem o Instagram. Qualquer dúvida, pode me procurar, eu estou sempre à disposição. E assim, vão passar